Antes de tomar uma atitude, entenda a situação. Provérbios 13, verso 16, a Bíblia diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Eu sou o pastor Bruno Félix, pastor de ensino na SEAD, diretor do Seminário Teológico Palavra Viva, e esse é o Despertando na Palavra, a melhor maneira de você começar o seu dia. Nós estamos numa série dentro do livro de Provérbios, chamada Conselhos Divinos, inesquecíveis para a vida diária. Você já agiu de uma maneira precipitada? Você já falou o que achava que tinha que falar, mas depois percebeu que o que você falou não tinha nada a ver com a situação? Pois é, a palavra de Deus tem um nome para nós quando nós agimos dessa maneira. E esse nome é tolo. Não é chato quando alguém dá uma opinião num assunto que você está falando sem entender sobre o que é a conversa? Então, da mesma forma que nós achamos isso chato, as pessoas também pensam a mesma coisa. Há uma passagem na Bíblia que nos mostra o que devemos fazer quando chegamos em um ambiente em que já tem um assunto discutindo. Você quer aprender? Vamos aprender com Jesus, então. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esse episódio aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Esses 2 discípulos não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Na verdade, eles não reconheceram Jesus. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Veja o que Jesus fez para não ser inconveniente, mesmo sendo o Senhor dos Senhores, mesmo sendo o Rei dos Reis, mesmo sendo o Criador dos céus e da terra. Olha só o que Jesus fez para não ser inconveniente, mesmo sabendo exatamente sobre o que esses 2 discípulos estavam conversando. Repare na passagem que diz: o próprio Jesus, verso 15, se aproximou e começou a caminhar com eles. Ou seja, antes de falar qualquer coisa, Jesus acompanhou o fluxo da conversa. Jesus observou o ânimo dos 2. Da mesma forma, quando você chega num ambiente em que já tem uma conversa acontecendo, mesmo que você seja autoridade sobre essas pessoas que estão conversando, antes de falar qualquer coisa, acompanhe o fluxo da conversa. Observe os ânimos, perceba o ambiente. Você pode falar alguma coisa que pode ser o gatilho para uma confusão. Então, observe o fluxo da conversa. Em segundo lugar, a Bíblia diz o seguinte: e ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Em outras palavras, depois de perceber o ambiente e observar o ânimo dos 2, Jesus, então, lhes pergunta sobre o que eles estavam conversando. Então, ele percebe o fluxo da conversa, ele observa o ânimo dos 2, e aí então ele pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Uma coisa interessante é que Jesus, ele não entra na conversa para mudar o rumo da prosa. Infelizmente tem pessoas assim. Às vezes você está conversando com outra pessoa e aí chega o terceiro e ele nem sequer se dá o trabalho de pedir licença para interromper a conversa. Ele já chega e coloca um assunto no meio da conversa que já tem 2 pessoas que
no meio da conversa que duas pessoas já estão desenvolvendo. Ou seja, já chega mudando todo o assunto, não pede nem licença para entrar na sala. Então Jesus, ele observa o fluxo, ele observa o ambiente, ele caminha com eles e então ele faz a pergunta sobre o que vocês estão conversando, sem mudar o rumo da conversa. Meu Deus do céu. E se você continuar a leitura do texto, você vai ver que depois de um deles falar sobre tudo o que estava acontecendo, Jesus espera pacientemente. Jesus então começa a lhes explicar o que eles tinham entendido. Jesus é o modelo perfeito de uma pessoa sábia e prudente. É o modelo de como nós temos que viver, de como que nós temos que nos comportar. Deus te abençoe na prática dessa palavra.